Pablo, nós Oba, sempre damos aí uns 5 minutinhos para as pessoas chegarem. Tem muita claro. gente que acaba aqui correndo em link, tá fora. Então, eu vamos aqui batendo um papo até umas 18h05 e aí a gente começa. Tranquilíssimo, expresso. Muito boa noite, pessoal. Aí vamos, aqueles que não entraram aí, Boa noite, vou Castilho. aguardar mais um pouquinho, mais alguns minutos. Mas eu já vou aí cumprimentar todos que já estão presentes. Aliás, Pablo, você só deu você no Estadão hoje. Só tem duas coisas no Estadão, você e o Palmeiras, só. Quem me dera. Isso é uma má notícia em geral, né? Não, boa, duas ótimas notícias. E não, em algum momento eles falaram sobre o Papa, que é, né, não é igual o Pouco Pablo menos, Cesário, naturalmente. mas. E do INSS, que não tem mais dinheiro para roubar. Seria cômico se não fosse triste, né? Que coisa. Tristeza. Mas eu já estava naquela, já tirando print para mandar para os amigos. Falei, pô, eu conheço ele, eu conheço ele. Temos encrencas em conjunto, comuns.
Vamos começar daqui a um minuto, porque esses 5 minutinhos a gente sempre dá de lambuja, e daqui a um minuto nós começamos efetivamente. Tílio, quantos minutos de falazada você quer aqui para começar? Olha, qual é a nossa rotina, Pablo? 25 minutos para você, e depois deixar aí mais 20, 25 minutos para perguntas que as pessoas estão sempre interessadas em querer saber mais. Então, mas sinta à vontade. Se precisar de 5 a mais ou menos, fique bem à vontade. Mas 25 minutos é o tempo que a gente geralmente disponibiliza aí para os palestrantes poderem falar de maneira livremente, ninguém vai perguntar nada, e ao final eu abro a perguntas para a participação da comunidade. Bom, eu vou começar primeiro a agradecer a participação de todos. Há alguns anos atrás, nós decidimos formar um instituto que hoje se transformou numa realidade, e isso só aconteceu porque nós sentimos que existia por parte de pessoas, empresários, entidades, políticos, uma necessidade enorme da gente criar mais um espaço ou criar realmente uma casa onde pudéssemos lutar a favor do país. Desta maneira nasceu o Brasil, que tem esse papel importante, é o grande apoiador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, hoje uma das principais frentes. Todas as semanas nós trazemos alguém que vem falar sobre um tema importante, seja do nosso dia a dia, do que está acontecendo. E hoje nós temos aqui a honra de trazer o Pablo Cesário, que, a parte de ser um grande um pesquisador, mais do que isso, um grande batalhador pela mudança das políticas públicas no Brasil, a gente tem a honra de ter o Pablo muito próximo. Ele também é um dos diretores do Instituto Unidos Brasil. O Pablo tem uma carreira brilhante, ele é graduado em internacionais e doutor pela Universidade de Brasília, pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, tem mais de 20 anos de experiência no público, privado e na sociedade civil como um todo. É um pesquisador do Instituto Péricles de Políticas Públicas, foi gerente executivo de Relações Governamentais da CNI e, em janeiro de 23, assume a Abrasca, que é a Associação Brasileira das Companhias Abertas, uma das maiores e mais estruturadas entidades do Brasil. Nós fizemos um pedido para que o Pablo contasse um pouquinho, não só sobre o trabalho, mas principalmente que ele viesse em cima de uma bandeira que nós estamos debatendo no Instituto, que é a participação cada vez maior das empresas, das entidades e também dos cidadãos, como todas pessoas físicas, nos temas de política pública. Nós acabamos de ter uma reunião com as entidades, onde o João Henrique fez um posicionamento em Brasília, da situação que nós estamos vivendo, e, lamentavelmente, a conclusão é que há mais de um ano e meio do final de um governo, a gente já está falando sobre reeleição, né? É muito ruim para o Brasil, a gente deveria estar tratando de uma série de temas importantes, e nós estamos falando de reeleição. Então, cada vez mais, a participação das empresas, das entidades na política nacional é importante. Portanto, a gente está muito feliz, Pablo, muito obrigado por ter aceitado esse desafio. Você sabe a consideração que nós temos por você, pelo seu trabalho e de todo o seu time, mas é importante a gente fazer esse chamado para a sociedade para que a gente possa realmente trazer
um número maior de empresários que vão se engajar e não vão permitir que o país fique paralisado, aguardando quem vai ser o próximo presidente da República. Nós temos que trabalhar, nós temos que gerar riqueza, nós temos que fazer um monte de coisa e nós temos que levantar as pautas. Pablo, bem-vindo, muito obrigado, a palavra é sua. Castilho, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Hoje eu queria falar, não como o Pablo da Abrasca, sabe? Hoje eu queria, se vocês me derem licença, para falar da perspectiva de um pesquisador. Eu vou aqui falar uma parte, inclusive, que eu agora sou professor lá no mestrado de Ciência Política do IDP, e uma das questões que mais me incomodam e que eu mais estudo é qual é a capacidade da sociedade civil de se fazer ouvir. Eu parto da tese geral de que, muito em função do modo como o Brasil foi construído, a sociedade civil é particularmente fraca. Se você pegar comparando a independência dos Estados Unidos ou a independência brasileira, a independência dos Estados Unidos é uma guerra em que a sociedade civil trava contra o Estado. E, portanto, a sociedade civil se organiza contra o Estado que se tornou, então, estrangeiro. No Brasil, a história é diferente. A gente primeiro tem o Estado que não cria uma sociedade civil. Então, essa minha pergunta é: como a gente faz para a sociedade civil ser mais organizada, ser mais capaz de ser ouvida? E aqui, de novo, vou pedir licença para não ser Abrasca hoje, apenas sou professor, pesquisador, e, portanto, qualquer besteira que eu falar, vocês colocam só na minha conta, não colocam na conta de mais ninguém, a não ser na minha mesmo. Eu tenho, então, minha pesquisa tem sido para entender como funciona a sociedade civil no Brasil. Ela é realmente fraca? E aí a pergunta mais interessante que é, qual é o poder? A primeira pergunta é: qual é o poder da sociedade civil? Depois quem na sociedade civil tem mais poder? Quem realmente tem capacidade de influenciar o Estado? E quais são as principais mudanças que a gente está vendo agora no ambiente de político brasileiro, do ponto de vista da sociedade civil, tá? Aqui eu não quero falar de Estado, eu não quero falar como o Estado organiza, faz políticas públicas, nada disso. A pergunta é: como é que a gente faz, como sociedade, para ser mais ouvido? E aqui tem uma questão normativa. Se a democracia for votar de 4 em 4 anos um voto, ela é muito pobre. Nenhuma democracia consegue se consolidar, a não ser que exista um mecanismo de comunicação entre todos os grupos da sociedade civil e o Estado, e para garantir que isso, inclusive, essa preferência da sociedade, seja informada. Então, aqui eu quero mostrar uma sequência de pesquisa que eu tenho feito desde 2016 sobre quais são as entidades e grupos de interesse que atuam em Brasília. A pergunta é: quem está em Brasília e quem tem mais capacidade de ser ouvido? E aí eu passei a contar o número de reuniões que grupos de interesses fazem. Eu vou começar, então, mostrando os dados. A primeira pesquisa que eu fiz, o primeiro trabalho que eu fiz sobre esse assunto, e é um estudo que eu fiz em 2016. Eu vou compartilhar aqui, se vocês me permitirem. Cadê aqui? Opa, sumiu danado nesse momento. Aqui está. Eu vou compartilhar isso, vocês vão acompanhando pela tela comigo. A pergunta que eu queria fazer é: quem da sociedade civil consegue ser ouvido em Brasília? E esse estudo que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o primeiro estudo que eu fiz do período de 2011 a 2012. Eu peguei todas as audiências públicas, eu tive a pachorra de entrar em todas as audiências públicas, ver quem participou de cada uma delas, contar quantos grupos aconteciam e, mais importante, criar uma medida para poder. Medir poder é uma das coisas mais difíceis que tem, porque poder é um bicho que depende muito do conceito que você vai ter. O conceito que eu uso aqui é o seguinte: quem consegue ser ouvido tem mais poder. Mesmo que ele não tenha todas as suas preferências e suas políticas implementadas, ser ouvido é um desafio em si só e, portanto, e muita gente nem sequer é ouvida. Então, eu peguei todas as audiências públicas entre 2011 e 2002. Aqui tem uma longa reforma, uma longa revisão bibliográfica. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, quem tiver com tempo pode fazer. Mas o mais importante aqui é
este aqui, ó. Esse é o desenho mais importante de todos. Cada pontinho que vocês estão vendo aí é um grupo de interesse, é uma associação, uma entidade, uma empresa, alguém que veio em Brasília para pedir alguma coisa. E eu quero que vocês observem algumas coisas aqui. A primeira delas aqui, se vocês olharem no meio do negócio, esse aqui é o que a gente chama de um algoritmo gravitacional. Ele faz com que os mais fortes se aproximem e os mais fracos se repilam. E esse desenho, portanto, traz uma mensagem muito interessante, que é, se você considerar os mais de 1.000 grupos de interesse que estiveram no Congresso Nacional nesses 2 anos, existe um pequeniníssimo grupo que forma esse núcleo e que são os mais ouvidos, os mais frequentemente ouvidos. E aqui vem a primeira conclusão, que é, de certa forma, óbvia, mas que eu queria mostrar, porque esse aqui tem um número, eu vou mostrar os números daqui a pouquinho. A sociedade civil brasileira é diversa, tem gente de toda a natureza. Brasília tem ouvidos abertos, mas ela ouve alguns muito mais do que os outros. Há uma assimetria na influência que é extraordinária. Aqui eu fiz esse mesmo desenho, só que por tema. Cada colorido é um tipo de tema. Então, vocês vão observar que existem núcleos, cluster, que a gente chama. Então, isso aqui pode ser, por exemplo, a turma aqui de hospitais públicos, essa aqui de funcionários públicos. Mas, se você olhar de novo, tem um grupo aqui no centro que é quem tem mais influência do que os outros. Então, se é verdade que existem alguns grupos que são mais importantes que os outros, quem é quem nesses grupos? E aqui eu começo a detalhar. Os grupos mais. Aqui a densidade é a capacidade desses grupos se organizarem. Então, é, portanto, um dos números de influência. No período Dilma, 11, 12, o grupo de interesse que tinha mais capacidade de ser ouvido com maior densidade eram os sindicatos. E, em particular, os sindicatos de funcionários públicos. Essa é uma coisa que o João, já conversamos várias vezes, né, João? Sobre, a gente fala, ó, os empresários são pouco ouvidos em Brasília. É verdade. É tão verdade que nesse período aqui, o maior era sindicatos. Eu vou mostrar quem é quem aqui, qual é os sindicatos. Observe que as empresas são uma das empresas, são um dos grupos de interesses mais com maior número de ligações, mas é também um dos grupos mais fragmentados. Cada um está falando de um tema específico e há muito pouca coordenação entre as entidades empresariais. Então, você vai ter, de um lado, sindicatos de trabalhadores, especialmente e muito fortemente os de funcionários públicos. Logo depois, você vai ter grupos de direitos civis, deficientes, só lá embaixo, bastante depois, mas com um número de entidades bastante, das 920, 147 são empresariais. Só que elas são, fundamentalmente, cada um falando da sua parte, cada um falando do seu pequeno assunto, sem perceber que existe temas comuns. Então, a gente mais briga entre si do que é capaz de cooperar. Aqui é um outro gráfico importantíssimo. Cada pontinho desse, cada xizinho desse aqui, é o número de reuniões, de interações que cada organização teve. E observa aqui que a maior parte das 900 e tantas organizações, a maior parte teve uma, nesses 2 anos, uma ou duas, no máximo 3 reuniões, 3 interações. Por outro lado, tem uma hora que um pequeniníssimo grupo de organizações tem acima de 200, e aqui em cima já tem algumas organizações com mais de 1.000, quase 3.000 reuniões em 2 anos. Então, o que eu quero mostrar com isso aqui? Quem são, e observe aqui que é uma periferia, um núcleo daqueles grupos de interesse que são mais ativos. E ela é muito diferente da periferia. Ou seja, nós, como empresários, estamos principalmente na periferia dessa rede de organizações. E aí vem a pergunta, quem é que importa mais? Quais são os mais importantes? Então, o núcleo, e eu quero chamar as organizações mais importantes estão escritas aqui. Apenas 14 grupos de interesse, tinham 1,4%, está nesta amostra. E quem são eles os mais importantes? Em primeiro lugar, metade, nessa período de 11 e 12, é de centrais sindicais. Então, CTB, CUT, Conlutas,
Nova Central Sindical e o GT. E as organizações afiliadas dela, que era o DIEESE e o Fórum Setorial dos Trabalhadores. Depois, você ainda tinha as organizações de funcionários públicos, principalmente os auditores do trabalho, os procuradores do trabalho, os juízes do trabalho e os auditores fiscais. E também uma associação de associados, que era a COBAP. Só havia neste núcleo das organizações mais importantes duas empresariais, a CNI e a CNC. Ou seja, estes dados aqui mostram que, em primeiro lugar, nós temos uma sociedade civil desorganizada, pouco articulada, e quem realmente falava com o governo nesse período que eu estou colocando aqui eram ou trabalhadores ou, principalmente, sindicatos de funcionários públicos. Então, estão aqui as organizações que são as mais importantes. Observe que quase todas elas são, de novo, de sindicatos. Aqui eu refiz aquela rede lá de trás, só que eu fiz uma coisa importante aqui, que é cada pontinho tem uma proporção. Ou seja, quanto mais importante, maior o pontinho. E aqui vocês vão ver de novo que aquelas organizações, especialmente as empresariais, acabam discutindo entre si e se organizam um pouco e acabam sendo pouco relevantes pelo tamanho do pontinho aqui. E aqui são as organizações mais importantes. Observe mais uma vez como essas organizações estão isoladas. CUT, ANPT, COBAP, SINAD, o núcleo do sindicalismo trabalha muito organizadamente, enquanto que organizações como a CNI, ainda que sejam muito relevantes, ficam isoladas nessa capacidade de ser ouvido. Esse aqui tem outros dados, então isso aqui mostra em 2011 e 2012. E aqui estão, portanto, as mais importantes. Quase só tem duas empresariais. Olha aqui, todas elas, duas empresariais. Você tem o IDEC, que é de consumerista, Intervozes, que é de movimentos sociais, lideranças indígenas, mas, de novo, aqui a CNA sobe um pouco mais, porque é uma outra regra, a CNI, e a CNC, neste caso aqui, nessa nova metodologia, nem aparece. Muda. Deixa eu passar para 2017 agora. Esse é um artigo que ainda não está publicado. Eu vou mostrar para vocês esses dados em confiança, porque eu quero mostrar para vocês, agora, considerando os dados de 2017 a 21. Estamos falando do governo Bolsonaro. A primeira coisa, e a mais importante, é que, se a gente antes eu tinha na pesquisa, aqui eu ampliei o escopo da pesquisa, eu não olhei só a audiência pública, eu olhei as reuniões no executivo também. E ali eu tinha achado 975 grupos de interesse. Um outro rapaz, o Ciro, que está terminando o doutorado dele, agora fez uma outra pesquisa, achou 3.600. Neste caso aqui, eu achei muito mais. Eu achei 15 mil grupos de interesse atuando nesses 4 anos, que fizeram, ao ano, em média, perto de 20 mil reuniões por ano de grupos de interesse do Brasil. O que significa isso? Significa que a gente tem um dos maiores grupos de interesse do mundo. A comunidade de grupos de interesse no Brasil é equivalente à que a gente vai ver em Washington ou em Bruxelas, provavelmente Pequim. De novo, continuam sendo muitas empresas, muitas delas são empresas. Aqui estão as características. Mas já no governo Bolsonaro, portanto, organizações empresariais se tornaram 36 mil reuniões. 40% das reuniões nesses 4 anos foram empresariais. E aqui surge um negócio interessantíssimo para o resto da sociedade civil, é que então, negócios ficam em primeiro lugar, agentes estrangeiros segundo, outros governos, associações ocupacionais, então aqui você vai ter a OAB, o CFM, né, essas organizações, e só aqui embaixo, de interesse público, educação, as demais organizações do movimento social. Ou seja, o governo Pablo, Bolsonaro... perdão, você Eu está não mudei, mudando, né? porque não tá travado aqui a tela. Claro, deixa eu mudar aqui, vou colocar os outros dados aqui, o que eu Desculpa, mudei. desculpa te Fez bem, interromper. fez bem. Aqui, então, os dados que eu estava me referindo agora. Vocês estão vendo agora, né? Agora estou vendo aqui. Observe que 40% no período Bolsonaro era de grupos de interesse. E os outros movimentos sociais foram praticamente excluídos do debate, em particular no governo, no Poder Executivo.
Mas olha o mesmo gráfico de novo aqui. Se você olhar o número de reuniões para o grupo de interesse, a maior parte tem 1, 2, 3, 70%, 80% vai ter 1, 2 ou 3. Agora, chega num limite em que aqui tem uma aceleração gigantesca de grupos de interesse. Aqui, então, só para vocês terem uma ideia de como esse movimento é absolutamente extraordinário. E aqui a lista de grupos de interesse com o maior número de reuniões. Eu fazia isso, eu vou fazer aqui. Nesta época eu trabalhava na CNI, tá? Isso aqui era um dos métodos que eu tinha para medir a minha produtividade lá na CNI. Eu tinha 17 robôs, eu varria todos os dias as agendas de todos os ministros, secretários executivos e secretários de todos os ministérios para saber quem estava falando sobre o quê e com quem. Era um mecanismo de estratégia mesmo, né? Então, olha que coisa extraordinária. A CNI estava em primeiro lugar, tá? Este número está subestimado. Eu tinha os dados da CNI, das minhas próprias reuniões, e foi muito mais do que 874 reuniões, tá? A gente tinha quase 1.200, quase 50% a mais aqui, porque muitas dessas reuniões não eram registradas. É responsabilidade do governo. E olha quem está aqui de novo. Febraban já não é mais a CNC. Já não é. Aqui ainda tem a CNA. Mas você vai ter bancos específicos, o Bradesco, você vai ter a Fiesp, você vai ter o Itaú. Então, o que a gente pode falar da interação do governo Bolsonaro? Ele privilegiou movimentos empresariais, com destaque para a CNI, mas também com uma criação de novos agentes, por exemplo, as reuniões com os bancos, com a Febraban, com o Sebrae e também com algumas organizações profissionais como a OAB. Tudo isso para dizer... E aí vem a pergunta, com quem que esses caras falam? Será que é verdade? Se é verdade que esses grupos... Quem é o mais procurado pelos grupos de interesse? Você pode imaginar que isso também é uma forma de medir poder, né? Quem tem poder vai procurar quem tem poder, né? Então, eu fiz uma medida composta. E quem era mais relevante em todas essas conversas é, em primeiro lugar, o Ministério da Economia. E, em segundo lugar, aqui, João, de novo, vale a pena chamar a atenção. O Ministério da Economia, que no caso do Bolsonaro foi enorme, né? Ele era, na verdade, equivalente a 4 ou 5 ministérios de hoje em dia. Mas observa aqui também o papel da Câmara dos Deputados. Quase 10% das interações eram na Câmara dos Deputados. Muito acima do Senado Federal também. Aqui são os temas. Que temas se discutir? Então, economia, relações intergovernamentais, relações com outros países, temas... O que chama aqui a atenção é economia e relações internacionais. Esses são os temas que o governo Bolsonaro chama atenção. Aqui estão outras medidas de como a gente mede que grupos de interesse são mais relevantes, quais são os ministérios mais relevantes, mas tudo isso aqui serve para dizer uma coisa. A sociedade civil no Brasil ainda é mal preparada para fazer conversa com o governo. Mesmo os movimentos empresariais são fragmentados, em geral chegam disputando, e na maior parte das vezes está ligado apenas a temas setoriais e pouco dos temas que são os mais relevantes. Então, João, aqui, por exemplo, eu não peguei, João, a FPA. Por que eu não pegava a FPA aqui? Porque uma reunião da FPA não é um grupo de interesse. A FPA é o próprio Congresso. Mas a gente sabe que a FPA era o Instituto Pensar Agro e é também uma das questões das frentes parlamentares. Aliás, meu próximo estudo vai ser sobre as frentes parlamentares. Já estou trabalhando nele aqui já. O que importa a gente saber? Nós, como sociedade, somos desorganizados, há poucas organizações empresariais falando, mas há uma mudança fundamental acontecendo em todo o sistema de representação de interesses no Brasil, ou de como a sociedade civil conversa com o governo. E aqui, vocês me permitirem, eu vou colocar o último artigo que eu publiquei. Esse é um livro, vou mais uma vez compartilhar aqui, vocês me permitam. Vou compartilhar aqui o livro. Esse é o livro, esse aqui eu acabei de publicar este livro com uma série de colegas, são pesquisadores da Federal de Minas Gerais. Eu publiquei esse um artigo, é um livro, é um handbook, né, um livro de referência, né, editado pela Elgar, que fala, e o meu capítulo específico é sobre o Brasil. Deixa eu colocar aqui no bonitinho. Aqui estamos. Esse aqui é o artigo
que nós publicamos mais recentemente. E aqui o que a gente vai fazer é apenas evitar coletar todos os estudos que foram feitos no Brasil. Aqui estão alguns dos meus dados para chegar numa conclusão. Se é verdade que naquele período lá de 11 e 12 havia um mecanismo, essas organizações corporativistas, eu já explico isso, eram as mais importantes, digo CNI, CNA, este mecanismo de representação da sociedade, que por enquanto eu vou chamar só de corporativista, está mudando fundamentalmente no Brasil. Os dados que nós temos acesso hoje em dia, que a gente está estudando, confirmam que no Brasil está acontecendo algo que já aconteceu na Europa há alguns 30 anos atrás, que é o início de o surgimento de novos grupos. Grupos como o IUB, grupos como o Instituto Pensar Agro, grupo como a Frente do Brasil Competitivo, que são organizações não corporativistas, eu vou definir isso daqui a pouquinho, que estão surgindo e criando novos espaços e reivindicando novos espaços de representação no sistema político brasileiro. Então, aqui tem vários dados, eu super sugiro, aqui dá um trabalho miserável fazer esse negócio aqui, mas o que a gente percebe, e aqui tem várias pesquisas sobre isso, é que mundos como a CNI ou como a CNA estão sendo desafiados. Existem duas formas de organizar a sociedade civil, duas formas só. É o que a gente chama de modelo pluralista. É o modelo que foi criado nos Estados Unidos e na Europa, principalmente no Reino Unido, que é o seguinte: ele parte da ideia de que a sociedade civil deve se organizar autonomamente e que o Estado não deve ter nenhum papel nisso, porque senão essas organizações perdem liberdade. Então, você vai ter um sistema nos Estados Unidos em que qualquer um pode abrir uma associação e chamar pessoas para participar dela. Em contrapartida, existe um outro modelo que se chama assim, corporativista. Ele nasceu na Europa, especialmente na Áustria, e, de fato, inspirou, vamos dizer, o movimento fascista depois, tal como a consolidação da lei do trabalho, em que parte da seguinte perspectiva: a sociedade é um caos. E já que ela é um caos, o Estado tem que organizar a sociedade, a representação da sociedade. É o que nós temos hoje no Brasil, se você pensar bem. Por exemplo, existe uma lei que cria a OAB, uma lei que cria o Conselho Federal de Medicina, uma lei que criou o SESI, o SENAI, CNI, a CNA. Há uma lei que criou, inclusive, como você falou, Castilho, uma regra para que os beneficiários do INSS sejam, entre aspas, obrigados ou incentivados a contribuir. Percebe que o que está por trás disso aqui é que o Estado está dizendo o seguinte: eu organizo a sociedade? E isso está mudando no Brasil. E essa discussão no INSS, eu acho que é um dos efeitos disso. Qual é o papel do Estado em financiar e organizar sindicatos de aposentados? Ele deveria ter um papel, em primeiro lugar? Essa é a primeira pergunta, né? E os corporativistas vão dizer, sim, ele deveria, porque a sociedade é um caos. E se a gente deixar a sociedade do jeito que está, a gente vai ver uma situação igual a gente viu na greve dos caminhoneiros, que é um movimento forte, desorganizado e que você não sabe nem negociar porque não sabe com quem falar. Então, o inferno corporativista são esses movimentos pluralistas, são esses movimentos desorganizados, explosivos, como aconteceu em 2013 também. Mas existe um inferno corporativista, que é quando essas organizações criadas pelo Estado acabam passando por duas dificuldades. A primeira delas é que elas dependem do Estado. Se o Estado criou uma lei que cria uma organização, esta mesma lei ou a ausência dela pode mudar essa organização e, portanto, interferir e diminuir a liberdade da entidade, da sociedade civil. E aqui vem uma última coisa que eu quero falar. Esse livro aqui é um livro interessantíssimo, um dos melhores livros da área. Ele estuda grupos de interesse ao redor do mundo. E ele lança uma aposta, uma hipótese que é muito interessante e que a gente pode estar vendo. Essa é a fronteira da pesquisa no Brasil hoje. O que eles defendem? É que quanto mais a sociedade estiver organizada, mais difícil será para essas grandes organizações, como a CNC, a CNI, a OAB, o CFM, todas essas corporativistas, porque
Em primeiro lugar, porque elas, primeiro, dependem do Estado. Elas são menos independentes. Né? Veja as discussões sobre o sistema S, por exemplo. Né? Toda vez que se tem uma discussão, um embate muito forte, vamos falar de sistema S. E, por outro lado, existem também, o que ele vai falar assim, a hipótese que eles lançam é organizações grandes, corporativistas, tendem a morrer por duas razões. Primeiro, porque elas não dependem diretamente dos seus associados e, às vezes, costumam se afastar dos seus interesses. Elas começam a ter uma dinâmica própria em que elas esquecem os seus representados. E, em segundo lugar, que a segunda ameaça às grandes organizações é essas organizações, por serem muito grandes, são muito diversas e, ao serem muito diversas, acabam se tornando lentas ou impossibilitadas de tomar decisão, porque há tanta diversidade de opiniões dentro delas que, ao serem muito grandes, esses conflitos acontecem e aí elas passam a ser cada vez menos relevantes porque elas não conseguem se posicionar. Essa é a teoria da Virginia Gray e do David Lowry, que foi observada na Europa, que já existiu, já aconteceu na Europa. Essas grandes organizações já estão desaparecendo lá. Estão sendo substituídas por organizações pluralistas, em que cada um se associa ou se desassocia do jeito que quiser. Então é isso, gente. Assim, o que eu queria dizer para vocês, assim, que eu acho mais importante, se eu puder resolver, assim, resumir. Cientificamente, nós temos uma sociedade diversa, mas ainda despreparada para fazer a organização, essa interação com o Estado. 2, este jogo da sociedade civil e do Estado não é um jogo de anjos. Há assimetrias. Alguns animais, alguns grupos de interesse são muito mais relevantes que os outros. E, portanto, há uma assimetria muito relevante, que é um dos grandes pontos de debate. Mas, principalmente, eu acho que aqui, do ponto de vista do IUB, de como nós, como empresários aqui e executivos, como a gente se organiza, a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é: nós estamos numa mudança do modo como a sociedade? E eu acho que o IUB é uma boa resposta a isso. Tá? O IUB é uma tentativa, eu gosto muito de estar no IUB, porque acho que aqui a gente está construindo uma alternativa, um caminho, um teste, mas daqueles mais relevantes sobre como a gente cria uma organização, como o João fala muitas vezes, de como a gente é capaz de levar propostas, construir ideias, mas também sendo capaz de levar a mensagem desses parlamentares, desses movimentos políticos para a base. Qual é a base que nós temos hoje em dia? Como a gente faz para falar com a população? Como a gente faz para falar nas eleições, para garantir que parlamentares que têm visões parecidas com as nossas sejam eleitos ou reeleitos? Então, acho que é isso, tá, gente? Essa é a minha pesquisa, espero não ter cansado muito vocês, e eu fico aí para perguntas. Olha só, Pablo, primeiro, parabéns, cara. É absolutamente brilhante a sua, não o seu trabalho, mas a sua visão, né? Você tem o compromisso do IUB de estar aqui divulgando tudo isso, que eu acho que é uma maneira da gente chamar a sociedade por um momento que nós estamos vivendo. Eu vou passar a primeira pergunta para o João, depois para o Paulo, mas eu já vou deixar uma para você, Paulo, que vem daqui dos meus próprios pensamentos. Você fez uma análise muito boa mostrando a evolução lá 2011, 12, com realmente um trabalho muito grande da classe, né, basicamente dos grupos organizados sindicais, né, que fizeram um trabalho e praticamente dominaram a pauta. E, em contrapartida, no governo Bolsonaro, houve aí um crescimento. Não significa que o outro lado parou, mas houve um crescimento, sem dúvida, da classe. Uma das suas falas, você deixou claro que você entende, assim como os estudos, que a sociedade como um todo, pelo menos é a percepção, ela é desorganizada. E no Brasil, nós os mais desorganizados com a maior parte. A minha pergunta para você é o seguinte: você não ou você acredita que isto, pelo fato de ter aí uma desorganização, significa uma grande oportunidade para que a gente crie uma rotina
em entidades assim como o IUB e outras, né? Mas vamos aqui focar na nossa, uma grande oportunidade para ocupar um espaço, principalmente nas pautas que não dizem respeito ao governo, que são pautas que têm que estabelecer que país nós queremos? Respondo já ou você quer fazer mais perguntas, faz tudo junto? João Henrique, João, teu microfone, por favor. Responde aí, depois a gente vai pegar a lógica. Acho melhor. O Castilho, eu acho que é o seguinte: o fato da sociedade ser desorganizada não é um problema em si. Tem muitos, os Estados Unidos, por exemplo, ou o Reino Unido, e uma boa parte, inclusive, do Sudeste Asiático, nesse momento, não se preocupa com desorganização, não. Na verdade, minha preocupação é outra, é que, e aí eu estou falando, me permita falar um pouco da minha experiência, é que nós estamos despreparados, pouco capacitados. E como empresário, tá? Estou dizendo isso porque, e eu estou falando, eu tive 16 anos da CNM, aqui é um pouco da minha experiência. Me parecia que havia uma espécie de delegação. É assim, ó, vai e faz aí, entendeu? Como se não, com pouca cobrança, com pouco acompanhamento e com pouca participação, inclusive. Esse é um dos resultados desse modelo corporativista. Ele acaba separando o empresário da representação, porque ele tem muitos intermediários, né? Você tem a empresa, o sindicato, depois a federação, depois a confederação. Isso, em geral, cria uma distância muito grande. Então, e existem várias inovações acontecendo aí. Eu acho que as frentes parlamentares são uma delas. É o que meu próximo objeto de estudo, tá? Minha hipótese aqui, e acho que não vou surpreender ninguém aqui, é que as frentes parlamentares não são apenas frentes parlamentares. Na verdade, a frente parlamentar é o mecanismo de entrega de resultado final, mas essa lógica que se cria ao redor, entre nós aqui, né, gente, entre as diversas entidades, a gente está criando uma nova lógica de colaboração mesmo. Então, é uma das inovações, mas não é a única. Veja, por exemplo, para jogar uma coisa completamente do outro lado, essa ideia dos mandatos coletivos. O que é o mandato coletivo? O que essa turma organiza? Ele pega representantes de diversos movimentos sociais e elege um nome lá, inclusive tira o nome da pessoa. Isso é mais uma inovação. O que é importante que eu acho que é observar aqui é que existem várias inovações ou experimentos acontecendo ao mesmo tempo. E isso torna o ambiente de representação mais competitivo, que é bom. Que é bom. João, Pablo, aproveitando o seu linha de raciocínio, eu acho que a gente está no movimento, como você está descrevendo, que pode ser uma alternativa, não estou colocando nem novo, nem revolucionário, mas uma alternativa para o grande debate da política, certo? O que eu queria, dentro dessa análise que você fala da representatividade, como você vê a política, e principalmente colocando dentro desse seu trabalho, tá certo? As modificações que a sociedade está tendo hoje, tá certo? Então é o seguinte, a forma de comunicação, o acesso à informação, a velocidade que a informação chega a todo mundo, tá certo? Hoje, eu vou usar uma palavra forte, mas a informação está chegando hoje sem um controle. Ninguém tem mais o controle de como a informação chega e para fazer a política, tá certo? Você acha, tá certo, que esta nova visão, esse novo problema porque a política também é informação. Sem É dúvida nenhuma. como que eu acho que a principal coisa chama assim, para você fazer política, você vai ter que ter informação e como que essa informação chega a quem tem que chegar. Como você vê nessa questão que você colocou do relacionamento, quem eu procuro, quem mais procura, quem não procura, você vincula com o enfraquecimento disso tudo com a informação. Uma coisa que eu bato, que eu gostaria de escutar com você é o seguinte: hoje, que é a minha Pode falar. tese, né? Só vim pegar um livro aqui para te mostrar, porque que é a resposta da sua pergunta. É, a tese que eu coloco hoje é o seguinte:
Quando você fala que a sociedade é despreparada, o Estado se preparou para isso, tá certo? Só que o Estado agora se esfacelou, porque o presidencialismo morreu. Ele tem que ter maioria. E dentro das políticas hoje a nível mundial, dificilmente você vai ter maioria. Vê que os Estados Unidos tem dois partidos, um consegue a maioria na Câmara, mas não consegue no Senado. Tá certo? Então é o seguinte, como é que fica a sociedade hoje para resolver soluções e políticas públicas, principalmente para discutir o papel do Estado, sem essa fortaleza? Porque a minha tese, você sabe qual que é, tá certo? O corporativismo dos sindicatos vai ficar na mão, se a gente não facilitar, nós vamos ficar na mão de quem? Do corporativismo do serviço público. Aí você tem dados, né, João? Nessa pesquisa tem dados sobre isso, né? Entendeu? Então é o seguinte, e será que hoje a sociedade está entendendo esse risco que ela está passando? João, eu acho que assim, eu acho que tem duas perguntas aí. A primeira delas é sobre, sem dúvida nenhuma, Brasília era mais distante. Você imagina na década de 90, o início dos anos 2000, acompanhar o Congresso Nacional requeria que você tivesse uma pessoa para cada comissão, toda terça, quarta e quinta, alguém para buscar a brochura de votações. Isso não existe mais. Então, é muito mais barato você fazer isso e é muito mais acessível. Qualquer um que ligar vai ver qualquer reunião de comissão. Tem esse livro aqui que chama-se O Fim do Poder, do Moisés Naim. Ele vai falar o seguinte: as comunicações e o custo estão aumentando o que eles chamam de contestabilidade, que é grandes instituições, inclusive o Estado, mas também grandes organizações empresariais, empresas, inclusive, são cada vez mais facilmente desafiáveis, porque o volume de informação que a gente tem é muito maior. Você imagina bem, me permita aqui usar mais um exemplo no início da minha experiência. No início dos anos 2000, quando eu entrei na CNI, só tinha um sistema de monitoramento legislativo, que era o Legisdata. Hoje tem 5 e você compra o que você quiser e a Câmara faz de graça para você. Ou seja, você não precisa ter mais uma pessoa lá, você não precisa ter alguém para pegar o que vai saber o que vai ser votado. Está tudo online, de graça, facílimo na internet. Ou seja, aquele negócio que existia, que precisava de uma organização enorme como a CNI para tomar conta de tudo, e só a CNI conseguia fazer aquilo, hoje em dia não é mais necessário. Você põe lá com robozinhos hoje, você escuta todas as reuniões ao mesmo tempo. Eu já estou falando isso porque eu estou investindo numa empresa que faz isso. Ela ouve todas as reuniões e lê todas as transcrições das reuniões, são todas públicas, transcreve automaticamente e analisa automaticamente. Antes você precisava de uma equipe de quase 20 pessoas para fazer isso. Hoje, um robô faz isso. Custo zero, zero, zero. É trivial fazer isso. Então, sim, sem dúvida nenhuma, a comunicação tem um papel enorme em combater o corporativismo, porque permite mais gente no jogo. Agora, tem uma outra, João, eu também acho que o presidencialismo de coalizão está acabando, tá? Por incompetência de uma sequência de presidentes, tá? Dilma foi incompetente em formar uma base parlamentar, Bolsonaro também foi, só conseguiu fazer isso depois que Ciro Nogueira assumiu a Casa Civil. Então, o fato é que o Congresso se organizou e não vai abrir mão de poder, porque não existe vácuo de poder, né, gente? Não existe. Você tem vazio de poder, alguém entra naquele negócio lá. Agora, não está claro, por outro lado, João, como isso vai funcionar ainda. Por exemplo, as notícias de redução do número de partidos são uma boa notícia, porque, veja, a democracia brasileira quebrou mais de uma vez, em 64, em 37, e havia uma expectativa, na época, uma razão para isso, uma explicação para isso, que é nenhum presidente, a gente não conseguia formar uma maioria capaz de governar. E a gente criou um modelo que chamou-se depois de presidencialismo de coalizão, que nos deu uma estabilidade em comum, tá? Vocês têm uma ideia, gente? Pega desde a fundação do Brasil, desde a independência. Nós estamos hoje no mais longo período de estabilidade política. O mais longo. Nunca na nossa história nós tivemos estabilidade como nós temos hoje em dia. Ou seja, o sistema está funcionando. O que vem daí para frente? Não sei ainda. Acho que é um bom debate teórico. Eu quero escrever sobre isso. Mas eu concordo com você. O presidencialismo de coalizão acabou. Agora, o que vem depois? Não sabemos. E acho que aqui, de novo, o IUB tem um papel muito interessante, porque se
Se é verdade que o poder está se deslocando para o Congresso, a gente precisa ter um novo modo de falar com o Congresso. E acho que é exatamente onde a gente está nessa parceria do IUB com a FPE. Portanto, é uma aposta que eu pessoalmente estou fazendo. Pablo, Jax, Opa, manda, Jacques. Acho que Alô, era o Paulo antes. eu, não sou eu? Você, Alô, vamos lá, você que você vai manda aí, gente. falar? Castilho. Vamos lá, essa aí. Vamos lá. E depois, eu acho, Jacques, que também estava o Rubens e ali com a mão levantada também, só para ajudar aqui na tela, tá? Mas vamos lá, tranquilo. Pablo, parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação. Eu vi você, João, é maravilhoso para a gente, mas veja bem, eu vou. Não sei se você sabe também, eu estou à disposição, Castilho, de vocês todos também, para falar um pouquinho sobre não só a consciência cidadã participativa transformadora, nova política que eu acredito, você perguntou o que é que vai ser, e eu falo exatamente sobre isso, eu falo que a democracia ela não é autossustentável, a democracia ela só vai existir se a gente tiver a democracia participativa consciente, né? Agora, a consciência, aí é o problema, foi o que você mostrou, né? Você mostra na sua pesquisa que a gente defendeu foi interesses pessoais próprios, né? Cada um defendendo o seu umbigo, olhando para o seu umbigo, e o que é que a gente tem que fazer e por que que a gente está no IUB, por que a Associação Comercial da Bahia, a Confederação das Associações Comerciais, e por que que eu insisto tanto na união de todas as confederações, de toda a classe produtiva do país. Por que é que eu chamo a atenção e digo que a única saída, quem pode mais fazer por esse país somos nós, aqueles que menos precisam de educação pública, saúde pública, segurança pública e têm capacidade crítica, analítica, de avaliar e saber montar uma estratégia, o planejamento estratégico para nossas empresas. Então, é o que eu chamo também da inteligência cidadã. Eu mostro que nós somos analfabetos da inteligência cidadã. E o que é que a gente pode fazer só para contribuir? A gente hoje está na frente parlamentar, que você falou, que é uma mudança importante. Nós temos a IA ao nosso favor. Você fala, a comunicação hoje e a informação hoje, como você acabou de colocar, é muito mais rápida, o que propicia a gente uma recuperação mais rápida do que nós perdemos no tempo. E a gente sabe que para mudar esse Congresso, a gente precisa de uma coisa que chama-se voto. Esse voto, enquanto você tiver um povo manipulado e um povo que venda o voto, que troque seu voto, que não tenha consciência crítica, que não tenha capacidade analítica de fazer nenhuma avaliação do que é bom para ele, ele nem cobra. Como você falou uma coisa interessante, você falou que os movimentos populares que houveram sem partido, né, é um movimento de exclusão. Isso se repete. A gente sabe que se repete, como a gente fala, do governo, democracia, tirania, os insatisfeitos ou chamados inconformados que vão lá e se revoltam e matam, cortam o pescoço, derrubam, entram nos lugares, etc. Mas o que eu estou propondo, estou insistindo aqui com o Instituto do Brasil, com a CACB, que eu faço parte também, lá com Alfredo Cotaide, com a turma da gente também, é o seguinte: nós precisamos ter pauta de nação única, uma voz única em coisas simples. Eu estava na instante, um pouquinho antes, conversando com o João aqui, com o Felipe, com o Castilho, com o Jacques, que está aí também, e todas as outras que estavam na participação da outra reunião, dizendo aquilo que a gente precisa montar estratégias para que a gente assuma, participe e assuma projetos de leis em que a gente comece a entrar mais, participar mais, né, com conselhos, ocupar espaço, né? E a gente precisa fazer isso também, começando do município, começando do nosso estado, né? A ideia municipalista, a ideia de você começar a influenciar o voto, aonde ele nasce, é muito importante. Então, o que eu estou colocando, Pablo, é muito mais dizendo o seguinte: é atitude. Eu não estou. O que eu estou propondo é efetivamente ação. A gente efetivamente. É o projeto de lei que você sabe que a gente montou aí, tem o projeto de lei popular, pedindo apenas que as pessoas assinem o projeto de lei popular para que as doações, olhe bem, as doações que as pessoas físicas e jurídicas façam para as santas casas, ela seja abatida no imposto de renda. Você me pergunta, o que é que Paulo está falando de saúde pública, empresa filantrópica?
Eu estou falando de ar, eu estou falando de voto. Eu estou falando de você buscar identidade com o povo que mais precisa, que é o mais pobre, que está na fila do regulamento, da regulamentação, para que ela venha para dentro de uma plataforma onde você possa dar para ela pílulas de autoestima cidadã, de sentimento de pertencimento, para que você possa dar qualquer informação crítica para ele saber votar. O que é que tem a ver, então, com esse projeto de lei popular que você está falando para fazer do Código de Defesa do Contribuinte, fazer uma comissão? Eu estou falando de novo de nossa participação, da gente conseguir utilizar nossa influência com as frentes parlamentares, unindo as frentes parlamentares todas, elas com um propósito só, em cima de deputados federais, senadores, que a gente tem influência. E a gente tem influência. Essas frentes parlamentares que você falou, os grupos de pressão que você disse ali naquela questão, eles também estão vendo que eles estão perdendo poder. Você acabou de dizer aí que do livro que você leu, na Europa já está acontecendo isso. As grandes corporações, por se afastarem da necessidade, isso é real. O afastamento do interesse e a desproteção. A primeira coisa que eu coloco para vocês é por que que as classes, porque nós, associações de classe, não defendemos o nosso associado, como a OAB defende o seu advogado. Por que que atacam todos os dias o empresário, destrói a vida deles e a gente não abre a boca, a gente quer que ele abra espaço para a gente entrar como concorrente do meu lugar dele, com pensamento burro, curto. Então, é muito mais, Paulo, minha fala para vocês que estão me ouvindo, é muito mais para contribuir com o seu otimismo, com sua vontade, porque eu também sou otimista, também acredito, mas para fazer. E essas propostas que eu venho trazendo para a de lei popular também, para combater, para dar saída para a Bolsa Família, são questões que eu acredito que a gente tem que tomar para nós, somarmos, e todos nós defendemos o mesmo interesse. Pautas de nação única, fala única, voz única para o fortalecimento da classe produtiva do nosso país. É o que eu acredito, é só isso que eu queria fazer para contribuir com a sua palestra e parabéns mais uma vez, viu? Paula Máquina. Paulo, só posso fazer só um comentário do que você está falando, que eu acho que é muito interessante, assim, Paulo. Essa separação entre a representação e o representado é uma coisa que está na teoria, assim, isso já foi observado em outros lugares. Por isso que eu honestamente acho que modelos como o da CACB em particular, ainda que muito menos financiado, né, com muito menos recursos que todas as demais confederações, nem compara, né? Próprio, a receita é voluntária, É os isso aí. empresários, ela não tem sistema S, não aceita sistema S, porque ela quer que o valor do empreendedorismo, a classe produtiva, entendendo como ela nasceu. Eu sou presidente da Associação Comercial da Bahia, bicentenária, 213 anos, e ela nasceu lá atrás, a primeira das Américas, exatamente com esse entendimento dos caras. Imagine, em É isso aí. Eu 1811, acho que já tinha esse entendimento. esse modelo, Paulo, justamente isso, esse modelo precisa ser, talvez seja uma das opções de como a gente organiza essas entidades empresariais que são voluntárias na participação, tá? Isso eu acho que é um grande desafio, porque elas também estão fragmentadas. Estou falando aí, nesse caso, da Brás, que são as grandes empresas, mas a CACB com as pequenas e médias, mas com uma pegada local. E responde a uma das perguntas que eu coloquei lá atrás. Acho que a frente parlamentar terá um papel de criar ideias e levar para os parlamentares, mas tem um outro papel que a gente precisa também enfrentar, que é como a gente dá terra, né, chão, graxa, máquina registradora para esses parlamentares que estão aqui em Brasília. A gente corre um risco de criar um movimento de topo sem ter base. E aí eu acho que a CSB é um dos modelos mais interessantes do ponto de vista, até como pesquisador, tá? Porque essa coisa é voluntária. Ô, Pablo, obrigado, Paulo. Nós temos bastante gente querendo fazer pergunta. Eu pediria para que as pessoas fossem breves, né, para que a gente possa ouvir todo mundo. Rubem, bola está com você. Boa noite a todos. Parabéns, Pablo. Eu queria só levantar a questão do que motiva hoje a um político, né? Qual é a motivação que ele tem? Porque antigamente, quando as empresas ou as associações poderiam financiar as campanhas, tinha uma pressão forte sobre o político, sobre qual era a atuação dele no Congresso. Hoje, um político, ele já se elege pelas mídias sociais.
e também com a verba parlamentar que tem, as emendas de bancada e etc., ele praticamente não precisa mais do empresário para se eleger e se reeleger, né? Então, a questão é como fazer com que os políticos nos atendam como empresários, não tendo mais a questão do aporte das empresas, né? O fundo partidário hoje já produz nele aquela motivação de só ser político e não atender mais nem as questões locais, nem as associações. A questão de as entidades políticas ser mais políticas, a representação ser mais política, nós temos alguns casos em que tem o lado oposto, né? Olha a Fiesp, o que aconteceu, a própria CNI. Então, isto também é um problema. E essas entidades, por ser muito diversas, como tu comentou, elas não representam aquela ponta onde o deputado e o senador, lá na sua base, precisa de apoio para a reeleição. Então, as frentes parlamentares, que é o caso do empreendedorismo, aonde reúnem o movimento do empreendedor, eu acho que esse é o caminho. A frente do agro tem um sucesso porque ela tem uma pauta única. Então, o político ele tem que ser movido a qual motivação hoje, né? Então, essa é a pergunta. Qual é a motivação de um parlamentar para trabalhar para o empresariado? Se não é mais o dinheiro da campanha, e ele tem que trabalhar para o seu eleitor. Essa é a dicotomia, né? Para trabalhar para o empresário ou para o seu eleitor. É isso. Rubens, é uma ótima pergunta. Acho que tem duas coisas aí que são relevantes. A primeira delas é que, de fato, o financiamento público exclusivo quase que a gente tem hoje, de fato, ele não depende de ninguém, né? E, de fato, e isso, o financiamento parou de ser um mecanismo de participação política, o que não é o caso em boas partes. Eu vejo essa discussão sendo retomada agora, Rubens. Mas você sabe o que eu acho mais interessante que tudo? É que, ao mesmo tempo que isso aconteceu, parlamentares estão você pode dizer, então, eles sim se afastaram do empresário, porque ele não depende disso, né? Ele não depende de empresário para se eleger. Mas tem uma outra característica que a gente pode observar no Congresso, no último e acho que no próximo também, que essas pessoas estão cada vez mais ideológicas. Elas votam do acordo como vem a cabeça delas, do que elas realmente acreditam. Porque elas não dependem nem sequer do governo, da verba do governo também. Então, hoje, o nível de independência que um parlamentar consegue ter em relação aos empresários, ao governo e, inclusive, em relação ao seu próprio partido, tem criado um comportamento que é completamente novo. E, nesse momento, eu costumo chamar ele de ideológico. E aqui, talvez, eu sei que existem divergências sobre se deve ou não voltar ao financiamento empresarial. Mas tem um ponto, Rubens, enquanto ele não volta, ou se ele não volta de qualquer modo, se ele vai ficar assim para sempre, esse cara ainda precisa de votos. E vou te dizer uma coisa, os estudos que mostram, será que obra pública ganha voto? E a resposta que eu posso dizer, não necessariamente. A população não faz essa ligação direta. Por exemplo, tem um estudo que eu vi, vários estudos, aqueles bandejão, sabe? Aqueles restaurantes popular. A pergunta era o seguinte: pessoa que come no bandejão, nesse restaurante popular, votam mais em quem criou o bandejão? E a resposta é não. Porque eles acham, ou é difícil saber quem criou, ou quando sabe, a população fala assim, era obrigação deles, não fizeram mais que obrigação. Então, para te dizer, é verdade que eles estão mais independentes, mas talvez seja verdade que eles agora são mais ideológicos e independentes, e, de qualquer modo, essas pessoas vão ter que prestar conta para os eleitores a cada 4 anos. Eu acho que o desafio, Rubens, é como nós, do movimento empresarial, falamos com a população. Aí é que eu acho que está o desafio. A gente precisa convencer a população que o trabalho, que o sucesso não é um pecado, né? Que quem prospera trabalhando, construindo, investindo, não tem que ter vergonha. É isso que a gente tem que construir como sociedade. Então, acho que o desafio, Rubens, é menos no financiamento e mais como nós falamos para a sociedade como um todo. Posso fazer um comentário? Perfeito, muito bom. Posso fazer um comentário? Tá bom, Ô, João. Rubens, eu só queria colocar o seguinte, olha só. A frente parlamentar da agropecuária e a relação com a sociedade, a gente precisa pensar que o parlamentar ele vai defender o nosso interesse, mas você tem que pensar que o parlamentar ele é o nosso mecanismo
de divulgação de publicitário dos nossos serviços. Olha só, se você tiver um problema e colocar para a sociedade, o entendimento da sociedade é que você está querendo ganhar em cima dela. Se é o parlamentar que está fazendo a propaganda de um resultado que vai gerar benefícios para a sociedade, isso chama-se a politização do tema. Então é o seguinte, a relação da necessidade. Eu vou contar uma história para você. Eu trabalho no setor agrícola com muitos anos. Se contratou, fez campanha, gritou. A sociedade só foi entender o que era agricultura quando ela se politizou. Quando o parlamentar precisou de ter voto e falava que defendia a agricultura para melhorar, a diminuir a inflação, melhorar a qualidade do alimento, gerar emprego, que tinha competitividade. A maneira de fazer político e de tratar o político é que nós é que estamos tratando mal e criamos um preconceito da política. E que nós temos que entender que ele é um instrumento de trabalho da sociedade. Não só de votar, não só de defender, como divulgar, que é cada setor e o benefício que ele traz para a sociedade. Muito bom. Rubens, é o modo como a gente conversa. Essa que é a questão. A gente precisa conversar diferente. É. E um ponto bem de reflexão do que você falou, Pablo, desta independência parlamentar, isso significa que nós precisamos voltar a trabalhar bastante a base para eleger os parlamentares que tenham ideologias parecidas ou próximas. Jacques, a bola é sua. Boa noite a todos. Pablo, parabéns aí pela palestra, muito bacana. Já ouvi vários comentários, mas eu queria levantar um ponto. Eu já acompanhei também os projetos. Cortou um Fechou o pouquinho o Jacques, né? microfone, Jax. Fechou o microfone. É, Jacques, você tá com problema? ele fechou o Jacques? microfone mesmo. Agora sim, Agora está vai. falando? Está Agora ouvindo? perfeito. Está ouvindo, Jacques? Sim, agora sim, agora sim. Parabéns, Pablo, pela palestra. Parabéns a todas as falas aí que contribuem, né, na palestra. Mas eu queria dizer o seguinte: eu já acompanhei também projeto de lei no passado e sei da dificuldade que era a gente ter que receber lá os sistemas, mandavam por tópico, né? Consumidor, telecomunicações, infraestrutura, sistema público, e a gente tinha que ler projeto por projeto para fazer um arrazoado para você distinguir aqueles que interessavam ou não. Uma coisa que eu tenho até discutir com o João outro dia é a qualidade da legislação. Os parlamentares, eles não são todos, mas uma grande maioria não votam ou não esmiuçam na legislação todo o tópico que a sociedade precisaria que tivesse nela. E aí acaba acontecendo o que João sempre fala, que vai deixando para que o Poder Executivo faça a regulamentação. Então, um dos pontos que a gente poderia começar a mostrar é a necessidade de que a lei fosse auto-aplicável. Isso eu discuti com o João recentemente lá no seminário sobre direito do trabalho. E o outro ponto que você falou, que eu acho interessantíssimo, é que as frentes parlamentares a gente consegue fazer isso, é esmiuçar o problema e levar para o poder público as informações necessárias para que ele decida. E a frente está ficando tão forte que você agora vai ter que estudar também as colisões da frente. Já perceberam que unidas elas são mais fortes ainda, entendeu? Distribuição. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, Jacques. Você tem toda a razão. Hugo, Boa noite, pessoal. Pablo, a gente já conversou muito sobre esse tema, né? Eu sempre gosto de ouvir você falando disso aí. E até para refletir muito que a gente vê aqui no dia a dia, no nosso dia a dia profissional. Acho que o que eu não vou me alongar aqui, mas o que eu queria perguntar é se a gente saiu de sindicatos em 2011, 2012 para grupos empresariais ali entre 17 e 18, o que que
essa- o que que a gente pode esperar aí numa guinada do Congresso, já que a gente já está se movimentando aí mais próximo do centro, da centro-direita, pensando numa atualização da pesquisa. E o outro ponto para refletir aqui de pessoas que estão em entidades empresariais grandes e que às vezes atuam muito focadas no negócio, né? Acho que esse é um dilema grande em como que você coloca pautas que, na verdade, são estruturantes para resolver determinados problemas do setor produtivo, quando você também tem que se dividir ali entre o que que de fato impacta o caixa do negócio, né? Acho que essa é uma coisa que a gente já tem visto dentro dessa perspectiva, tanto de entidades plurissetoriais e Pluralistas, né? transversais, pluralistas, isso. Mas como é que a gente se consolida nesse lugar, assim? Acho que essa é uma provocação. Acho que tem duas coisas, sabe? Acho que, primeiro, uma das conclusões desses estudos que eu não falei até agora, que era o seguinte: a gente fala governo como se fosse o governo uma coisa única, né? Como se fosse homogênea. Não é. O governo é o poder executivo, o apoio que ele tem no legislativo. Isso aqui, todos os autores concordam nisso aqui, mas uma boa parte dos autores vai dizer o seguinte: é poder executivo, apoio no legislativo e apoio no judiciário, tá? Isso quase todos os autores vão falar isso. O que eu defendo é mais: é poder executivo, apoio no legislativo, apoio no judiciário e os movimentos sociais que dão apoio ao governo. Então, por que você tem ali atrás, na Condilma, sindicatos de funcionários públicos, depois você tem empresários e a negação desses movimentos sociais, especialmente de esquerda? É que esses movimentos acabam apoiando os governos, sendo parte da base de apoio do governo para construir ideias, para construir apoio no Congresso e tudo mais. Então, acho que a gente vai ter porque a gente vê hoje um cenário de um Congresso ainda mais de centro-direita, ou de estabilidade de centro-direita, e, por outro lado, poucos movimentos sociais, inclusive os empresários, que têm essa perspectiva ideológica. Então, e existem duas alternativas. O movimento social, e eu acho que aqui o Iubete fez bem, a gente não se filia a governo nenhum. A gente vai conversar com o governo que estiver lá. Ainda que cada um de nós tenha preferências individualmente, o Iubete vai conversar com qualquer um que estiver lá, né? Porque o nosso papel é uma causa, não é partidário, propriamente dito. E aí, cara, vem uma questão que como grandes organizações podem sobreviver nesse debate. Existem duas formas que eu acho que todas essas grandes organizações precisam ter. A primeira delas é a capacidade de formular, de produzir pensamento e produzir consensos, tá? Dá trabalho para danar. E a outra é como você, na verdade, inova na estrutura dessas organizações. Elas se tornaram quase todas elas muito hierárquicas e lentas. Então, uma alternativa seria transforma isso tudo em pequenas organizações dentro de um manto maior. É isso que, se eu fosse de uma dessas grandes organizações, a Abrasca é uma pequena organização, é uma organização pequena, Castilho. Nós somos pequenininhos e queremos continuar pequenininhos. Mas se eu fosse uma grande organização, eu mudaria o modelo hierárquico que quase todas elas têm hoje, todas elas, eu não conheço nenhuma que não tenha, para um modelo de pequenos grupos mais ou menos independentes, inclusive na perspectiva de financiamento e livres, para serem, inclusive, muito mais rápidos. Era o que eu faria se eu estivesse numa organização dessa. Na realidade, são mais entidades, né, individuais, grupar. Nós temos as duas últimas perguntas da noite, que já batemos o horário. Eu queria só, antes de passar a pergunta, comunicar que o Nabil, Pablo, te mandou um abraço. Ele passou por Que uma legal. pequena cirurgia, está lá em recuperação, já Está está recuperado. ótimo. Que E bom. já, logo, logo, ele está aqui com a gente. Então, mandou um abraço, deixou um abraço para todos. Felipe, sua vez. Ô, Castilho, eu vou ser muito rápido porque o Rubens, ele pegou a primeira parte da pergunta que eu ia fazer, eu confundi aqui e o Hugo agora ele pegou um outro viés que a gente sempre debateu muito internamente aqui e que o João também participa bastante. Mas parabéns pela explanação. É sempre muito mais legal ouvir o Pablo professor do que o Pablo porta-voz de associação. É muito mais prazeroso que para a gente, É para enquanto ser mais aluno, a gente atrevido, né? Quando você não tem a é. responsabilidade de Não representar tem lá, você pode ser mais bronca, né? atrevido, né? Não tem bronca. Não, e Castilho, não tem jornalista aqui, né, velho? Isso é bom demais.
Mas, Pablo, o que eu queria perguntar é o seguinte: você mencionou aí que a gente está atravessando uma mudança de paradigma, a gente está vencendo isso de perto, né? E é uma mudança nítida para quem acompanha esse mundo político mais de perto. Mas sobre essa sua percepção aí, e até diante dos dados que você trouxe, você acha que é possível que a gente tenha um cenário de renovação maior no Congresso Nacional na próxima eleição proporcional? Uma espécie de virada de drive desses políticos experientes aí serem substituídos cada vez mais por esse pessoal que tem mais influência digital e que tem mais audiência e que eles necessariamente aí eles não se dobram aos interesses de uma entidade, do setor produtivo, mas eles, conforme você mencionou, eles têm uma espécie de mandato independente, de vida própria dentro do parlamento. Eu queria te ouvir um pouco em relação a essa sua percepção. Felipe, acho que alguns parlamentares, acho que há uma tendência, uma queda, um aumento das taxas de reeleição. E isso, as taxas de eleição no Brasil são altas, mas podem ser ainda mais altas, e acho que isso será a mais forte, tá? Acho que alguns parlamentares podem, se não se adaptarem ao modelo de comunicação em redes, podem morrer. Mas não vejo, acho que é o contrário, vai ter a taxa de, na minha aposta, a taxa de reeleição aumenta e não diminui. Por conta da capacidade de controlar recursos, tá? Recursos não apenas financeiros, também significa cargos. O que eu acho que nós vamos ter, e a gente vai discutir daqui a alguns anos, tá? É uma espécie como é que chama-se, de cristalização dos poderes dos partidos. Os donos e líderes de partidos vão ser cada vez mais fortes, não apenas porque eles distribuem financiamento, mas também porque, com a redução do número de partidos que vai vir, vai ter menos legenda. Então, acho que vai ter uma espécie de oligopolização ou um fortalecimento dos donos de partido. Não acho que... Mas essa é uma coisa que a gente pode medir, né? Vamos esperar essa eleição e ver o que acontece com a taxa de reeleição de grupos políticos, né? Não é só de candidato, porque às vezes um parlamentar sai, mas coloca o filho dele na mesma base eleitoral. Então, isso não é exatamente uma... Isso é uma reeleição, né? Ainda é uma reeleição. Danilo, Só para contribuir rapidão com esse debate, essa semana teve uma alteração no regimento que permitiu, quer dizer, que na verdade retirou os poderes dos líderes partidários de fazer a, a, putz, Obstrução. a obstrução para garantir que só os líderes dos blocos pudessem fazer. Acho que isso vai muito no caminho do que você falou aí, Pablo. É isso aí. Danilo, Certeza. Danilo, Primeiramente, Pablo, queria aqui parabenizar pelo trabalho, acho que são excelentes dados, a sua explanação foi ótima. E uma coisa que ficou aqui na minha cabeça foi muito da pergunta do Rubens, né? Sobre a sociedade está realmente cada vez mais ideológica, o fim desse financiamento via pessoas jurídicas, e que cada vez mais a sociedade, principalmente o setor produtivo, né, precisa saber como dialogar com a população, tanto ali com os mais acadêmicos quanto com o povão, né? E aí eu queria ver qual que é a sua visão, e puxando até o lado um pouco, né, para o ranking dos políticos, do papel de instituições como o Ranking, como o Renova, como o Milênio, qual que é o papel dessas instituições hoje dentro do cenário e dentro do debate político, principalmente dentro do setor produtivo, né? Levando alguns dados, a gente tem, por exemplo, que os parlamentares hoje, que foram bem ranqueados do ranking em 2022, a gente obteve uma taxa de reeleição de mais de 87%, sem contar os parlamentares que subiram de cargo, foram ao governo, Senado, etc. Então, a gente tem nas redes também um posicionamento muito forte sobre pautas, né? A gente pega ali pautas do setor produtivo que são complexas e a gente transforma, a gente faz uma educação cívica para que a população a gente faz uma forma de Uma tornar mais simplificação fácil, né, mesmo. essas pautas, né, Uma simplificação mesmo. para a população, e a gente vê que a gente tem um acerto muito grande, a gente vê que algumas pautas ideológicas têm um peso maior, a população realmente cobra mais, como no PL da taxação dos streams, o PL da censura, que são pautas mais ideológicas, mas em pautas também no setor produtivo, a população que vem acompanhando o ranking também cobra o seu parlamentar via essas pautas, né? Então, repetindo a pergunta, né, como é que você vê
o papel dessas organizações, né, do terceiro setor, que estão ali trabalhando em conjunto com o setor produtivo, como que elas devem agora atuar, como é que elas já estão atuando, né? Danilo, eu acho que aqui você tem uma questão de, num modelo pluralista, a gente vai ter, você tem que pensar numa ecologia de organizações. Então, você vai ter grupos de interesse, a Brás, que é um grupo de interesse, mas você tem outros tipos de organizações que são fundamentais. O ranking é um deles. Na verdade, o que vocês fazem é educação política, né? Eu queria ver esses dados, assim, porque a gente tem que ver pra, assim, se a taxa de eleição, né, se a avaliação altera de maneira sistemática a reeleição. Esses dados são muito interessantes, vale a pena até, eu queria até dar uma olhada neles para fazer um estudo sobre isso específico. Mas veja, você vai ter grupos de interesse, você vai ter organizações de educação política, como é o ranking, você vai ter grupos de pesquisa, como é ou grupos de pesquisa, por exemplo, o IP, você vai ter grupos de think tanks que formulam propostas, movimentos ideológicos no livre mercado. Isso tudo tem que compor e elas têm funções diferentes. Eu acho que aí um dos grandes desafios que a gente vai ter é como a gente cria uma governança. Essas organizações continuarão sendo independentes, mas como a gente cria uma governança para que elas trabalhem junto. E eu já vejo isso acontecendo, né, no dia a dia. Mas eu acho que esse é o grande desafio. Então, ranking, frentes parlamentares, grupos de interesse, coalizões de grupos de frentes parlamentares, coalizões de grupos de interesse, centros de pesquisa, de formulação, isso, e educação política, isso tudo tem que... É uma ecologia que está nascendo ainda, né? Isso que está nascendo ainda. Uhum. Sim, sim, com certeza. Muito bem, senhores. Primeiro, obrigado pela participação. Segunda-feira é um dia aí que todo mundo está começando, né, botar o gás na semana, mas a participação foi excelente, fiquei muito feliz. Pablo, mais uma vez, parabéns. É um orgulho estar trabalhando aí junto com você, com o João, equipe enorme que está aqui, muita gente que está todos os dias. Paulo, Jacques, não vou aqui dar o nome um por um, mas é um pessoal abnegado que claramente tem uma visão de país, de querer algo melhor, de querer. Então, Pablo, primeiro, parabéns. Nós vamos estar divulgando essa palestra para todos os associados e pode ter certeza que nós vamos abusar de você, vamos te convocar para fazer outras, porque o tema é muito importante e esse engajamento que nós precisamos passa necessariamente por este estudo, por essa avaliação e esse conhecimento que você, João, e outros que estão aqui têm para ajudar a gente a construir um país melhor. Uma ótima noite. Eu quero deixar as últimas palavras para você, Pablo. Fechamento. Muito obrigado. Microfone, Pablo. Desligou o microfone. Você Opa, desligou. desculpa. Não, na verdade, eu queria agradecer a paciência de vocês. Eu sou um pesquisador, eu sou um nerd, nerd não, sou CDF mesmo, né, para raiz. Gosto de ler, gosto de estudar, gosto da aula. Então, a gente tem um trabalho para construir junto aí, mas sempre quem quiser falar de pesquisa, esse é um negócio, essa é a minha cachaça. Então, obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. E, por favor, vamos manter esse debate sempre que possível. É só uma pequena contribuição. É um professor que leva a prática também, né? Não fica só no mundo acadêmico. Não, Verdade. aqui tem Está lutando barro lá com debaixo a da unha. gente, já carregando a bandeira lá. É isso aí, categoria sempre Uma com boa muita noite a todos. propriedade. Obrigado. Uma ótima semana para todo mundo. Grande abraço, gente. Boa noite a todos. Até a Nós, próxima. parabéns. Parabéns, Pablo.